Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebi uma pergunta na rede vizinha de uma seguidora, ela me enviou pelo direct, ela falou: "Ai, Gisela, você pode fazer um vídeo sobre a diferença entre autoconfiança e arrogância?" Eu achei a pergunta muito interessante porque é comum as pessoas confundirem, né, comportamentos extremamente arrogantes com autoconfiança e chamarem aquilo de autoestima, quando na verdade a pessoa está usando aquele comportamento como uma forma de defesa. Basicamente, gente, na minha percepção, a autoconfiança ela é fruto da conexão com a fonte criadora, ela é fruto do autoconhecimento, ou seja, ela vem do ser. E a arrogância, ela vem da identificação com o ego. Então, quando a gente é arrogante, a gente está se defendendo de alguma coisa, a gente está querendo se proteger, porque no fundo a gente é extremamente inseguro. Então, a gente usa ali uma máscara de defesa para se autoafirmar. E quando a gente é autoconfiante, é porque a gente se conhece o suficiente para reconhecer as nossas qualidades, mas também as nossas limitações. O arrogante, geralmente, ele não reconhece as próprias limitações, ele fica sempre responsabilizando outras pessoas, olhando para fora, se comparando, porque ele está identificado com o ego, que é o falso eu, ou seja, ele não está sendo autêntico, ele está o tempo todo na defensiva, querendo se autoafirmar. Isso me lembrou uma história muito boa do guru indiano, o Ramana Maharishi, quando ele recebeu um general de guerra, e o general chegou lá contando todos os feitos dele, né, pro Ramana Maharishi, contando, porque eu fiz isso, eu conquistei tal coisa, eu fiz não sei o que lá, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E aí no final, né, quando ele terminou de se auto-enaltecer, né, diante do Ramana Maharishi, ele falou assim: mas o que você tem a me dizer sobre tudo isso que eu falei? E o Ramana Maharishi falou assim: estou esperando ouvi-lo. Essa história é muito interessante, gente, porque quando a gente precisa ficar falando o que a gente fez, aquilo que a gente é, quando a gente tem muita necessidade de se autoafirmar, de mostrar para o outro coisas que a gente conquistou, né, ficar num comportamento de ostentação, normalmente a gente não está sendo verdadeiro, a gente não está falando de quem a gente realmente é. A gente está falando de conquistas do ego. E quando a gente tem muita necessidade de falar sobre a gente, tanto sobre as conquistas quanto sobre as nossas próprias dores, quando a gente quer ficar alimentando questões muito pessoais, né? Muitas vezes a gente não ouve outras pessoas, a gente só quer falar da gente, ou o outro está contando uma questão dele e a gente interrompe para falar da gente. Em geral, isso revela uma vaidade muito grande, uma prepotência, uma arrogância, como se a gente fosse o centro do universo. Porque aquilo que é, não precisa se provar o tempo todo. Quem é alguma coisa não precisa ficar falando que é. É só a gente lembrar dos grandes avatares que já passaram pela humanidade. Por exemplo, o Chico Xavier era uma pessoa extremamente autoconfiante, porém extremamente humilde, né? Ele tinha confiança em quem ele era, dava para perceber no olhar, na luz dele. Porque a confiança, ela vem da conexão com o ser. Mas ele não era uma pessoa arrogante, ele não tinha uma prepotência de se achar melhor que os outros, muito pelo contrário. Ele era extremamente humilde, tanto que quando outras pessoas enalteciam as qualidades dele, ele sempre falava do quanto ele ainda tinha que aprender. Ele nunca se achava melhor que ninguém, ele sempre tinha uma postura extremamente humilde. Então, quando a gente lembra desses grandes avatares que já passaram pela humanidade, eles não precisavam ficar falando aquilo que eles faziam, eles ensinavam pelas ações. Eles ensinavam sendo o exemplo daquilo que eles acreditavam, né? Buda, Lao Tse, Jesus, eles eram o exemplo daquilo que eles pregavam. Então, pelas práticas deles, eles exalavam a própria luz. Eles não precisavam ficar falando: olha, eu fiz isso, eu conquistei tal coisa, eu fiz não sei o que lá, se autopromovendo o tempo todo.
Quando a pessoa tem essa necessidade de se autopromover, é porque provavelmente ela não é, porque aquilo que é óbvio, você não precisa ficar falando. Uma pessoa que é bonita fisicamente, por exemplo, ela não precisa ficar o tempo todo falando o quanto ela é linda, né? Você olha e você vê, você sabe que ela é bonita. Ela não precisa ficar, olha, porque eu sou muito linda, porque não sei quem falou tal coisa pra mim, porque o fulano... Ela não precisa, porque ela já é, né? E ela é, e aquilo salta aos olhos. A pessoa que é sábia, por exemplo, ela não vai ficar falando que é sábia. Inclusive, gente, um dos grandes sábios da humanidade, né, que pelo menos é atribuída essa frase a ele, que foi Sócrates, ele dizia: tudo que sei é que nada sei. Então ele tinha essa humildade profunda de reconhecer que ele precisava estar sempre aprendendo. E a pessoa arrogante, normalmente ela está sempre tão na defensiva, ela tem tanto medo da própria vulnerabilidade, que ela tá o tempo todo querendo mostrar como ela sabe, como ela é inteligente, que ela fez, que ela conquistou. Então, se alguém a contraria, ela fica louca da vida. Se ela recebe uma crítica, ela fica destruída, com a vaidade completamente abalada. Ninguém pode contrariá-la, ninguém pode falar que ela não sabe alguma coisa. Que ela sempre acha que sabe mais que todo mundo, que os outros são ignorantes. Quando ela vai falar, às vezes, de alguma pergunta que ela recebeu, de algo que alguém falou para ela fala com cara de desdém, com ar de superioridade, como se o outro fosse um idiota e ela fosse muito superior àquela pessoa. Ela está sempre execrando as pessoas em pensamento, achando as pessoas idiotas, achando que ela já sabe tudo, que não tem nada a aprender. Quando alguém tenta ensinar alguma coisa, ela acha que ela já sabe, ela já fica resistente a aprender. Então, o arrogante, ele, por defesa, porque no fundo ele é extremamente inseguro, ele tem baixa autoestima, né? Ele tá o tempo todo na defensiva, sabe? Se achando melhor que as outras pessoas, tendo uma necessidade profunda de se autoafirmar. Então, por exemplo, um modelo clássico e até meio caricato que a gente vê em filmes, né? Por exemplo, tem aquele cara que é um grande empresário, tem um alto cargo na empresa, e ele tem uma postura extremamente prepotente, ele acha que sabe mais que todo mundo. Se algum funcionário dá uma ideia, ele reprova a ideia ou interrompe a pessoa enquanto a pessoa está falando, invalida a pessoa, desqualifica, ridiculariza a pessoa em público, né? E qualquer coisa que o outro fale, ele acha que a ideia dele é melhor. Se ele recebe uma crítica, ele fica super revoltado, reativo. Ele está sempre polemizando as coisas, problematizando tudo, né? Porque ele acha que ele sabe mais que todo mundo, que as outras pessoas são ignorantes, que a ideia dele é sempre a melhor. Então ele está sempre numa postura até um tanto narcisista, bastante prepotente. Ele não tem empatia para reconhecer a dor das outras pessoas ou para ouvir o outro, para se abrir para outras possibilidades. Ele acha que ele é o centro do universo. Então são casos clássicos, eu tenho certeza que muitos de vocês já conheceram pessoas assim, já conviveram com pessoas assim, seja um chefe, um colega de trabalho, os pais, ou até mesmo, muitas vezes, o arrogante somos nós mesmos, né? O L. Cravo usa um termo interessante, ele fala da arrogância saudável. Ele usa esse termo para falar das pessoas que se arrogam das suas próprias qualidades, mas que não usam isso para competir com os outros ou para serem soberbos, né? Então, quando a pessoa reconhece quem ela é, mas ela não usa esse reconhecimento para pisar em ninguém, essa seria uma arrogância saudável. Quando a pessoa se apodera de si mesma, mas ela não fica numa postura prepotente, narcisista, querendo se provar o tempo todo e se autoafirmar. Então, nesse caso, com essa percepção, a arrogância até poderia ser saudável dentro de um contexto em que a pessoa está assumindo as próprias qualidades, mas não está negando as próprias sombras. Isso é sinal de autoconhecimento, é uma pessoa madura. Ela reconhece a própria luz, ela aceita que tem sombras, ela tem humildade para entender que ela está sempre evoluindo, que ela tem muito a aprender, que ela pode aprender com outras pessoas. Ela não está naquela postura prepotente e altiva de achar que ela é sempre melhor em tudo. Inclusive tem uma frase do Ali que eu gosto bastante, ele fala assim: somos todos mestres e discípulos uns dos outros. Então, para uma pessoa reconhecer que ela tem sempre algo a aprender, que ela pode ter muito a ensinar, mas que ela sempre tem algo a aprender, é preciso ter muita humildade. E a pessoa autoconfiante, ela tem essa humildade, porque ela sabe quem ela é. Nós ainda, gente, a maioria de nós, a gente ainda não sabe quem a gente é. A gente está trilhando esse caminho, a gente está aprendendo com os grandes modelos que já passaram pela humanidade. Chico Xavier, Buda, Jesus,
e tantos outros avatares que já passaram por aqui, né? Mãe Maria. Então a gente tem esses modelos. E quando a gente pensa nesses grandes avatares, nesses grandes modelos, todas essas pessoas tinham autoconfiança porque sabiam quem eram iluminados. Então, pessoas que estavam o tempo todo conectados com a fonte criadora, com a própria essência crística. Então, evidentemente, havia autoconfiança nelas, mas não havia soberba, não havia prepotência. Porque a prepotência, ela vem de uma necessidade do ego de querer competir com o outro. E se a pessoa é iluminada, ela não está competindo com ninguém. Ela simplesmente aceita quem ela reconhece quem ela é. E reconhece que está em estado de aprendizado, que esse planeta é uma escola e que ela não sabe tudo. Então, a pessoa autoconfiante, ela tem essa conexão com Deus, com a fonte criadora, mas ela percebe que ela tem coisas para refinar, percepções que ela tem que melhorar, mesmo já estando iluminada, sempre tem algo novo para aprender, sempre tem o que evoluir. E o verdadeiro autoconfiante, ele vai reconhecer que ele é um ser em processo de aprendizado. Então, quando a gente pensa numa pessoa autoconfiante, a gente pode pensar, por exemplo, naquele líder de uma empresa, né, que sabe ouvir os colaboradores, que sabe aprender com as propostas de outras pessoas, naquela pessoa que é empática, que reconhece as necessidades do outro, que não acha que é o centro do universo, uma pessoa que sabe ouvir crítica e que sabe se posicionar de uma maneira assertiva, mas não reativa, que não se acha dona da verdade, que tem empatia, compaixão, percepção ao se expressar. Então é aquela comunicação forte, assertiva, a pessoa sabe se colocar, sabe delimitar o próprio espaço, mas ela não está competindo com ninguém, ela não está brigando com as outras pessoas. E a pessoa insegura, ou seja, o arrogante, né, a arrogância não saudável, a pessoa que exerce essa soberba, ela está o tempo todo se comparando com os outros, então ela está no modo bélico, por isso que ela é reativa. Por isso que ela não aceita crítica, porque ela tem uma autoestima no lixo. Então, qualquer coisa que falem para ela, aquilo a desmonta. Então, muitas vezes é uma pessoa que tem que se cercar de um monte de gente que fica elogiando o tempo todo, enaltecendo o ego dela, tamanha fragilidade que ela tem, tamanha incapacidade que ela tem de integrar as próprias sombras e de acolher as próprias vulnerabilidades. Então, é uma pessoa que está sempre na defensiva. Alguém fala alguma coisinha para ela já se magoa, ela já fica brava, ela não quer ser contrariada. O outro está falando uma coisa importante, ela não deixa a pessoa terminar de falar, ela já invalida, já interrompe, né? Então, se acontece algum problema na vida dela, nunca a responsabilidade é dela, é sempre do outro. Ela está sempre elegendo bodes expiatórios para projetar as próprias sombras, as próprias limitações, que ela é incapaz de acolher a própria sombra, de aceitar as sombras. Está sempre elegendo pessoas para culpar, para responsabilizar pelos problemas dela. Então é uma pessoa extremamente imatura, porque a culpa é sempre do outro. Ah, se tem tal coisa na vida dela, é porque o fulano fez não sei o quê, porque o cicrano falou não sei o que lá. Ela nunca olha para ela. Entende? Então, o arrogante, ele não se percebe, ele não se conhece, ele não tem leveza para lidar com as próprias limitações. Por isso que ele precisa ficar o tempo todo se autoafirmando, mostrando que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele foi em tal lugar, que ele conquistou tal coisa, que ele namora uma pessoa assim assado, com tais qualidades, que ele tem não sei quantos diplomas, ele precisa ficar falando dele. Porque no fundo ele não sabe quem ele é, ele está na comparação, ele está no modo bélico. Então ele fica olhando para fora esperando a validação, porque como ele não sabe quem ele é, ele precisa do olhar do outro, da validação do outro, para ele sentir que ele existe. Para ele poder se autoafirmar, para ele poder se sentir superior, entende? Então, por isso que existe uma grande diferença entre ser uma pessoa autoconfiante, que é conectada com a fonte, que sabe quem é, que reconhece a própria luz e a própria sombra, que sabe que sempre tem algo a aprender, e ser uma pessoa arrogante, que está sempre competindo com os outros, se comparando, se achando superior, se achando centro do universo, achando que sabe tudo e que não tem mais nada a aprender. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos e até os próximos vídeos. Eu tinha medo, me escondia, carente no escuro a chorar. Mas um dia a meditação me encontrou, o amor dentro de mim a despertar. Olhei para dentro
dentro e vi a luz. O que eu buscava estava aqui, conectada com a fonte criadora. Não preciso mais fugir. A fonte em mim brilha sem cessar. Amor infinito, aprendi a amar. Agora sou completa e livre dentro de mim.